Amém. Boa tarde, irmãos, no nome de Jesus Cristo. A graça de Jesus Cristo tem nos trazido mais uma vez neste lugar para este evento especial. É culto de ministração, de batismos. Nós agradecemos a Deus por poder estar aqui. E nós vamos começar cantando, vamos começar adorando ao Senhor Jesus. É o hino de número 228. O hino Irmãos Amados. Vamos cantar para Jesus, vamos adorar. Glória a Jesus. Vamos cantar também o de número 136. É o nome do Salvador. Que me faz amar.
Amém, amém. Vamos cantar também o de número... Amém. Boa tarde, irmãos com Jesus. Que o Senhor continue nos abençoando, é a nossa oração. Nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Se você quiser abrir sua Bíblia, é Atos, o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Começando com o versículo 1. Atos 19, versículo 1. Está escrito: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Senhor Jesus, nós te agradecemos por ter chegado mais uma vez a este lugar. Nós te agradecemos por mais esta oportunidade. Se estamos aqui é porque o Senhor nos trouxe. E para este momento tão sublime, imergir pessoas nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor vivifique a Tua palavra em nossos corações, em nossas vidas, pois nós pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Pois bem, nós estamos aqui nesta tarde para o ato batismal das irmãs Clarissa Ribeiro dos Santos e Laís Vitória da Silva Cabral. E até onde eu sei, ambas já conhecem a mensagem, foram criadas ouvindo, participando de escolinhas, e também tem os seus pais, que são membros dessa igreja. E então eu vou ser bem objetivo, e ao final, você, se tiver alguma pergunta, ou você, se tiver alguma pergunta, ou a mãe, e o pai, se tiver qualquer pergunta, eu estou disposto, estou aqui para responder, até onde eu sei. Então, irmãs Larissa e Laís, nós, como eu acabei de ler, nós, através da mensagem de um profeta, a revelação que nos foi dada, foi restaurado o batismo que no ano 325 depois de Cristo foi corrompido pela religião, e introduziram ali os títulos, como fazem as igrejas hoje, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não mencionando o nome. Então, para não ficarmos somente com a escritura, que vai ser lida lá no tanque, Atos 2, versículo 38, onde Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome
de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Por isso nós lemos Atos 19. Então temos Atos 8, Atos 10, como referências também de pessoas sendo batizadas usando o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos a Bíblia, irmãs, como a nossa Constituição. Ou seja, a Bíblia, onde ela fala, nós paramos. Nós vamos com as leis do mundo, da terra, enquanto ela não infringe, enquanto ela não vai de encontro com a Bíblia. Quando ela vai de encontro com a Bíblia, nós ficamos com a Bíblia. Eu vos dar um exemplo. A Bíblia ensina que é uma abominação diante de Deus a mulher usar roupas de homem. É uma abominação. E as leis dizem que não, que é tudo igual, que não faz diferença. Inclusive as religiões já entraram por esse caminho, mostrando que estão contra a palavra de Deus. Mas nós ficamos com a palavra de Deus. Então a Bíblia é a nossa Constituição, é a Constituição do cristão, ou seja, é a lei maior. As mensagens do profeta de Deus para essa era é o nosso absoluto. Nós ficamos com aquilo que o profeta ensinou. O profeta trouxe para nós a Bíblia revelada. Então nós ficamos com o profeta. A mensagem é o nosso absoluto. Eu sei que não preciso citar, porque as irmãs conhecem que o profeta de Deus para essa era foi prometido em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, e ele é também o anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Nós ouvimos hoje na escola dominical, na voz do profeta, do irmão Branham, que nós temos apenas 3 ordenanças físicas para executar, para cumprir aqui, enquanto nesta terra, que são eles: batismo nas águas, da maneira correta, por imersão, em nome de Jesus Cristo, santa ceia com pão asmo e vinho puro, e o lava-pés. Então, são apenas 3 ordenanças físicas para nós cumprirmos. O restante, são apenas não faz isso, não faça aquilo, não, mas o principal são estes 3 passos que nós damos nas nossas vidas. E o batismo, como nós aprendemos com o nosso profeta, e Pedro também ensina, o batismo não perdoa pecado. O batismo é para uma boa consciência, para mostrar por fora o que já aconteceu por dentro. Então, as irmãs vão batizar, mostrando, testificando para quem está de fora, para os irmãos, que já aconteceu essa revelação dentro de vocês. Então, o batismo mostra por fora o que já aconteceu por dentro. Nós teríamos, sempre nós falamos a respeito, falando já de doutrina, de ensinamento, a respeito da televisão. Mas hoje, o inferno, o problema não é televisão mais. Televisão era na época do irmão Branham. A televisão já ficou para trás. Hoje são as redes sociais. É um demônio. Então, nós podemos entrar, podemos usar, podemos como ferramenta de trabalho, mas envolver nisso é inferno. Isso acaba com a vida de qualquer pessoa. A pessoa se expõe, ela se coloca à vista como numa vitrine, na vista de todo o mundo. E nós, então, pregamos e ensinamos contra isso.
Nós não temos, como ensina a Bíblia, Paulo ensinou, o irmão Brana ensinou, irmãs, nós não cremos em mulher pregadora. Não cremos, porque Jesus nunca teve uma apóstola. Nunca teve. Essa Bíblia nunca teve uma apóstola. O Paulo diz que a mulher, ele ensina lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 9. As irmãs leiam depois lá o lugar que Paulo coloca a mulher, e o irmão Brana também fez questão de fazê-lo. Então, a mulher não foi constituída para ensinar. Então, nós não cremos esse negócio de pastora, apóstola. Isso é uma abominação diante de Deus. Isso não existe nessa Bíblia. Por isso, nós não cremos. Outra coisa que a Bíblia, Paulo ensina lá em 1 Coríntios, capítulo 11, com relação ao cabelo. O cabelo não deve ser nem aparado por irmãs, por uma cristã, nem tirado as pontas, porque a Bíblia ensina que a mulher que corta o cabelo, ainda que seja as pontinhas, ela desonra a sua cabeça. Se ela é solteira ou casada, ela desonra o seu marido. E se ela é solteira, ela desonra Cristo, porque ela tem a Cristo para dar satisfação. E o irmão Brana chega a dizer, se o homem tem espinhaço de homem, se a sua mulher cortar o cabelo ou aparar as pontas, ele repudia ela. Ele tem mensagem para repudiar. Lógico, ele não pode se casar de novo, mas ele tem direito de repudiá-la. Isso com relação ao cabelo. Nós não comemos sangue de animal em prato, em iguaria alguma. Isso é ensinado em Atos capítulo 15. O sangue deve ser derramado na terra. Então, nós não comemos frango, galinha. Hoje, praticamente, não existe isso, porque não tem frango, galinha comum. Galinha destroncada, frango destroncado. Nós não comemos. Nós derramamos o sangue na terra, o sangue deve ser derramado, e comemos a carne. Então, nós não participamos de comidas, iguarias oferecidas a ídolos. Eu vou vos dar um exemplo bem prático, e que é muito comum, é fácil de ver um cristão saboreando um copinho de canjica, que é servido na época de festa junina. É oferecida a ídolos. Pé de moleque, seja lá o que for. É comida oferecida a ídolos. É um espírito católico que está impregnado naquele ensinamento. Então, nós não participamos. E outra coisa, com relação ao dízimo, o irmão Brana resumiu nisso. Todo filho de Abraão é dizimista. Ou seja, nós temos aprendido que no inferno vai haver milhões de pessoas dizimistas. Eu quero dizer o que com isso? Que dizimar não salva ninguém. Ninguém. Mas todo salvo é dizimista. Mas no céu, em contrapartida, não vai ter ninguém, nenhuma pessoa, por mais santo que ela tenha sido, por mais fiel que ela tenha sido à igreja, no céu não vai haver ninguém que não tenha sido dizimista. Então, todo o filho de Abraão é dizimista. Com relação ao primeiro dia da semana, o domingo, é lógico, com exceções.
Às vezes a pessoa trabalha e é escalado para trabalhar no domingo. Então, é uma circunstância, mas por vontade própria, simplesmente pelo fato de poder estar à toa, o trabalho durante a semana, domingo está de folga, nós não trabalhamos dia de domingo. Por quê? Em respeito à ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Então, em respeito, em reverência ao dia da ressurreição, nós não trabalhamos no dia de domingo. O profeta chegou a dizer, ele foi radical com relação ao trabalhar dia de domingo. Ele diz, o que Deus não me der durante a semana, eu não quero no domingo. Eu repito, respeitando circunstâncias. Tem pessoa que trabalha e o trabalho exige que trabalhe no domingo. É uma escala, então é uma circunstância. Então nós respeitamos. Você não vai sair do trabalho a menos que Deus abra outra porta para você e você use, aproveite ela e saia daquela que trabalha no dia de domingo. É somente não conformar com o trabalho no dia de domingo. Outra coisa, se você pode estar em apenas 2 cultos por semana na igreja, você deve priorizar. Primeiro, escola dominical é o principal culto da igreja. E logo em seguida, o culto de oração. Então, se você pode vir apenas em 2 cultos, dê preferência à escola dominical e ao culto de oração. Agora, o profeta, ele sacode cada um de nós. Ele diz, se Deus está no seu coração, você mal espera que essas portas se abram para estar aqui e adorar a Deus. Então, cultuar, vir à igreja, não salva ninguém. Não salva ninguém, mas mantém salvo, conserva salvo. É uma maneira de aprender, de encher. Às vezes você chega, nós passamos por dificuldades, temos dias difíceis, e às vezes ficamos fracos. E quando nós chegamos, nós não sabemos como entramos para o culto. Mas quando chega no final do culto, nós estamos renovados. Então, isso Deus faz por cada um de nós. Cada um de nós nos vemos renovados quando nós participamos de um culto. Seja ele culto de segunda, culto de oração, seja culto de cura divina e libertação na quarta, seja o culto de ensinamento na sexta, a escola dominical nem se fala, e o culto de domingo à noite. O dia de domingo nós dedicamos ao Senhor Jesus Cristo. E ainda falando de culto, fugiu. Fugiu. Mas eu queria tanto falar. Sim. A nossa Santa Ceia é no segundo domingo do mês. Geralmente as igrejas têm no primeiro domingo, mas a nossa é no segundo domingo de cada mês. Então você nunca troque a Santa Ceia por nada. Você troque ou vocês, né, troque qualquer coisa pela Santa Ceia, mas não troque a Santa Ceia por nada. Você nunca deve perder, nunca, guarde isso no vosso coração. Vocês nunca devem perder uma Santa Ceia por nada. Por nada.
Isso, que isso seja repetido nos vossos corações durante todo o tempo que nós estivermos na terra. Eu esqueci alguma coisa? As irmãs teriam alguma pergunta? Outra coisa que nós não fazemos casamento misto. O que seria um casamento misto? Casar uma filha da igreja, ou um membro, uma moça da igreja, ou um rapaz da igreja, com outra pessoa que não seja da mesma fé que a nossa. Da mesma fé. Nós não fazemos casamento misto, mesmo que seja de uma determinada denominação. Nós não fazemos. Nós fazemos casamento de moça da mensagem com rapaz da mensagem. E vice-versa. Rapaz da mensagem com moça da mensagem. E hoje nós temos que ter muito cuidado, mesmo sendo da mensagem. Então, esse é o conselho, e não somente conselho que eu tenho para vocês, mas também é um ensinamento. E se vocês não têm nenhuma pergunta, nós vamos para a prática do batismo. Não tem? Irmã Laís, também não? Então nós vamos, os irmãos que quiserem. Sim, é verdade. Uma coisa que vocês nunca devem ser influenciado por quem quer que seja. Por que eu vou dizer isso? Por melhor. Às vezes você diz assim, mas vocês podem pensar, mas essa doutrina que foi me passado não é o que eu vejo fulana e fulana da igreja executar. Ela vive diferente. Então, a fulana, a beltrana, nem o pastor, você deve ser a influência da sua vida. O seu exemplo, o vosso exemplo chama-se Senhor Jesus Cristo. Se você olhar sempre e se espelhar em Jesus Cristo, vocês nunca vão cair. Então, não é porque o ensinamento é esse e a fulana ou o fulano vive uma vida diferente, vive uma vida que você vai se escandalizar. Siga, cada um vai responder diante de Jesus pela vida que levou. O que eu ouvi uma frase que vale a pena repetir agora. Da vida o que se leva é a vida que se leva. Então a vida que você levar aqui, você viver aqui, é a que você vai levar para o outro lado. Cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe.
Atos capítulo 2, versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Irmã Laís Vitória da Silva Cabral, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, Irmã Laís Vitória, você está disposta a dar a sua própria vida e não negar este nome que agora será invocado no seu batismo? sim, Irmã Laís Vitória da Silva Cabral, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados e receba o dom do Espírito Santo. Irmã Larissa Ribeiro dos Santos, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? sim, sim, Irmã Larissa Ribeiro dos Santos, você está disposta a dar a própria vida e não negar este nome que agora será invocado no seu batismo? sim, Irmã Larissa Ribeiro dos Santos, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados e receba o dom do Espírito Santo. Nós te agradecemos por mais este evento, sabendo que quando acontece algo na terra, algo está acontecendo nos céus, e sabemos que os céus estão em festa nesta hora, ao ver, ao comprovar, ao testificar estas duas almas que têm tomado a direção correta, que têm entrado por estas fileiras celestiais. Pai, nós pedimos que o Senhor as abençoe, que o Senhor as equipe com aquilo que o Senhor tem de melhor, que é o Espírito Santo da graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus, amém, amém. Deus vos abençoe. E agora nós vamos para a Santa Ceia. Deus os abençoe.